Boa noite a todos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua proteção, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos preservou, Senhor, em mais um dia, e nós queremos te louvar por isso. E agora, quando nós vamos parar alguns momentos para meditarmos na tua palavra, nós pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes e o nosso coração para que nós possamos assimilar, Senhor, a tua palavra, compreendermos a tua palavra. Nós necessitamos, Senhor, da iluminação do Santo Espírito para que isso possa acontecer, porque essas coisas a gente não discerne com a inteligência humana. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. A nossa aula de hoje é sobre expiação limitada, e depois desta aula vai faltar mais duas. Quarta-feira nós vamos ver a graça irresistível, ou chamada irresistível, ou vocação irresistível, e depois na sexta-feira, preservação dos santos. Nesta aula, o que nós estamos nos propondo a estudar é a questão é se Cristo morreu para salvar homens ou se morreu para tornar possível a salvação de homens. Olha, tem uma palavrinha aí, ou duas palavras, que mudam completamente o evangelho. Cristo morreu para salvar ou ele morreu para tornar possível a salvação? Se você conversar com a maioria das pessoas, elas vão falar que Cristo morreu para salvar, mas com 5 minutos de conversa, você vai perceber que ela não acredita nisso. Ela de fato acredita que Cristo morreu para tornar possível a salvação de homens. Isto faz toda a diferença. Toda a diferença daquilo que nós compreendemos a respeito do nosso pecado, a respeito da vida de Cristo e de sua obra. E é isso que nós estamos propondo nesta aula. Então, voltando um pouquinho, de forma protestante, a data é 31 de outubro de 1517, e a figura principal da Reforma Protestante é Martinho Lutero, que é a figura central. Ele não é o único, mas ele foi o grande líder da Reforma Protestante. Ele era um padre, um professor de teologia alemão, ele era agostiniano, e ele teve a sua mente transformada quando ele começou a estudar o livro de Romanos, e ali nos capítulos iniciais ele recebeu a iluminação do Espírito Santo, e ele compreendeu que o homem era salvo unicamente pela fé e não por qualquer coisa que o homem poderia fazer, como, por exemplo, a compra de indulgências. Tanto que no marco inicial da Reforma Protestante, o seu grande trabalho foi contestar o vendedor de indulgências, Johann Tetzel. Esses são os 5 pilares da Reforma Protestante, chamado de 5 solas, 5 somentes, né? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, em latim, e sola Escritura, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e glória somente a Deus, em português. O sola Escritura, o primeiro desses solas, né? Ele se refere à fonte de autoridade. Então, onde nós nos baseamos para termos a nossa fé. A nossa fé é baseada somente na Escritura, diferente da Igreja Romana, que baseia a sua fé na Escritura e na tradição. Os 3 intermediários, sola gratia, sola fide e solus Christus, se refere à dinâmica da salvação. Nós somos salvos somente pela graça, não por méritos. Somos salvos somente pela fé e não por obras. E somos salvos somente
através de Cristo. Nós não colaboramos para a nossa salvação, a igreja não colabora na nossa salvação, Maria não colabora na nossa salvação, e os santos da igreja, ou qualquer outra pessoa, não colabora na nossa salvação. Somente Cristo. E tudo isso, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, é para que somente Deus seja louvado e engrandecido na nossa salvação. A segunda reforma foi com Calvino, João Calvino, francês, professor de advogado e professor de teologia também. E nas igrejas reformadas prevalecia a visão, no século XVII, prevalecia a visão reformada de Calvino nas igrejas reformadas, nas igrejas protestantes. E daí surgiu o arminianismo através de Jacobus Arminius e de todos os seus discípulos, daqueles que estudaram e daqueles que começaram a assimilar uma dinâmica do evangelho diferente daquela que foi ensinada por Calvino e diferente daquelas que estavam postas nas igrejas reformadas, principalmente nas igrejas reformadas da Holanda. E daí os arminianos, eles propuseram à igreja da Holanda para que esses pontos da fé fossem revistos pela igreja. E os 5 pontos propostos pelos arminianos é a vontade livre, quer dizer, o homem ele tem capacidade de escolha, ele tem livre-arbítrio. A eleição seria condicional. Deus ele elege mediante uma fé prevista. Então Deus, pela sua onisciência, ele sabe quem vai ter fé e quem não vai, e ele escolhe mediante isso, segundo o ponto de vista arminiano. A expiação é universal, quer dizer, Cristo morreu para todos os homens. A graça pode ser impedida ou resistida, quer dizer, o Espírito Santo pode chamar um homem para o Evangelho e esse homem fala, não, eu não quero. Como? Irmão, desliga o vídeo, por favor. Será que é aqui? Irmão, tem alguém com o microfone ligado, por favor. E esse homem pode cair da graça, quer dizer, uma pessoa salva, ele pode perder a sua salvação. O Sínodo de Dort, então, ele se reuniu para estudar essas questões e ele decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Quer dizer, os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Essas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são também conhecidas como os 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. Em inglês é TULIP, um acróstico aí dos 5 pontos do calvinismo: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamada irresistível e perseverança dos santos. Como eu disse para vocês, já nas aulas anteriores, o evangelho é como uma camisa que você abotoa. Se você procede de forma correta ao abotoar o primeiro botão, os demais automaticamente serão abotoados corretamente. Agora, se você errar no primeiro, é impossível você acertar os demais, e assim acontece no Evangelho também. Então é por isso que a primeira doutrina do Evangelho é a total depravação. Do céu, Salmo 14, versículos 2 e 3. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, quando Paulo ele vai escrever a carta aos Romanos, e ele fala sobre que não há um justo,
nenhum sequer, um dos textos que ele está se baseando é esse do Salmo 14, que diz que Deus olha os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busca a Deus. E ele fala que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Então, quando nós falamos ou pensamos que o homem tem alguma capacidade de ir a Deus, nós estamos dizendo assim, Deus, ele olhou do céu para ver se tinha alguém que entendesse e alguém que o buscava, ele não enxergou direito, porque tinha, porque aqui ele declara que não tem. Né? Então, percebe que é muito perigoso quando nós temos uma fé diferente daquela revelada nas Escrituras, porque indiretamente nós estamos declarando que Deus é mentiroso. Nós vimos também, depois, a eleição condicional. Se todos os homens estão na mesma situação de depravação total, ou Deus escolhe todo mundo, e se ele não vai escolher todo mundo, ele vai escolher alguns, mas baseado num critério que nós desconhecemos, e esse critério não tem a ver com quem está sendo escolhido. Por quê? Porque não há diferença entre um e outro. Todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. E se todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, não há diferença entre um e outro. Pode haver diferença na data da morte, um morreu mais cedo, outro mais tarde. Pode ser que o túmulo seja diferente, mas a situação do morto é sempre igual, não há diferença. Se não fosse a eleição incondicional, nós teríamos todos os homens indo para o inferno, pois todos são maus e não há quem queira a Deus. É por isso que aqueles que entendem a doutrina da eleição incondicional, eles amam a eleição, porque sem a eleição, todos nós estaríamos perdidos, condenados. Então aí nós temos esse quadro comparando os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo. Então, vontade livre contra a depravação total. O homem, se um fala que o homem é livre, no calvinismo vai falar que todos os homens são depravados e o homem é escravo do pecado. Ele tem a sua vontade presa ao pecado, por isso que ele não tem a vontade livre. No arminianismo, a eleição é condicional e no calvinismo, a eleição é incondicional. No arminianismo, a expiação é universal, Deus, Cristo morreu por todos, e no calvinismo, a expiação é limitada, Cristo morreu somente pelos eleitos. No arminianismo, a graça, o chamado ao evangelho pode ser resistido, a graça pode ser impedida, o pecador pode falar, eu não quero. E no calvinismo, a chamada de Deus, ela é irresistível. No arminianismo, o homem pode cair da graça, o homem pode perder a salvação. E no calvinismo, Deus vai guardar aqueles que ele salva. E hoje nós vamos estudar, então, se a expiação é universal ou se a expiação é limitada. Depois vai chamar, nós vamos estudar se a graça pode ser impedida ou se ela é irresistível. E, finalmente, se o homem pode cair da graça ou se o salvo perseverará. Tá? Se o salvo perseverará até o fim. Vamos lá, então. A expiação limitada também é chamado de expiação particular. É por isso que quando nós estudamos a história dos batistas, a gente precisa lembrar que os primeiros grupos de batistas, a divisão que tinha eles, eram batistas gerais e batistas particulares. Por que chamavam de batistas gerais? Porque eles acreditavam que Cristo havia morrido por todos os homens em geral, por isso que batistas gerais. E os outros batistas, eles acreditavam que a expiação tinha sido particular. Cristo havia morrido apenas pelos eleitos, por isso que eles se chamavam batistas particulares. A natureza da morte de Cristo.
Cristo morreu por alguém em particular? Ou morreu por todos os homens em geral? Essa é a questão dessa doutrina tão importante do Evangelho. Por que essa doutrina é tão importante no Evangelho? Porque essa doutrina ela é gerada a partir da compreensão da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, na hora que nós compreendemos o que Cristo de fato fez na cruz do Calvário, nós não temos dúvidas em relação a isso. Então, essa dúvida, essa controvérsia que tem, é porque muitos homens, eles não compreendem o que de fato Cristo fez na cruz. O que representou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Cristo morreu para assegurar a salvação de alguém em particular? Nós estamos falando aí de assegurar, de dar certeza. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Todos os homens serão salvos? Cristo morreu para assegurar a salvação de alguém em particular? Cristo morreu em favor de alguns homens e esses homens necessariamente serão salvos? Então, eu quero propor uma questão, algumas premissas e uma conclusão aqui. Se a morte de Cristo é suficiente para a salvação, e se Cristo morreu por todos os homens, qual que é a nossa conclusão? Então, ó, pensa. A morte de Cristo é suficiente para a salvação. Não precisa de mais nada. Ok? Isso todos, ou grande parte dos evangelhos vão concordar. Não, a morte de Cristo é suficiente. Tanto que, quando a pessoa vai se batizar, faz a pergunta, você tem fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Suficiente Salvador? Eu falo, claro, Cristo é meu único e suficiente Salvador. Então, se a morte de Cristo é suficiente, não precisa ser complementada para a salvação. E se Cristo morreu por todos os homens, qual é a conclusão que nós devemos ter? Nós devemos concluir que todos os homens serão salvos. Ora, se a morte de Cristo é suficiente, e se ele morreu por todos, nós temos que concluir que todos os homens serão salvos. Então é por isso que a pessoa que crê que a morte de Cristo é suficiente e crê que ele morreu por todos, essa pessoa, embora errada, mas se ela quiser ter uma coerência, ela tem que ser universalista. Ela precisa acreditar que Cristo morreu por todos os homens e que todos os homens serão salvos. E tem pregadores, até conhecidos, e inclusive batistas, que acreditam dessa forma e pregam isso. Eu sei que causei um certo desconforto dizendo que creio que Deus há de redimir toda a humanidade. E eu creio mesmo. Eu creio que em Cristo Jesus todos nós fomos eleitos para a salvação. Eu creio mesmo. Recebi essa semana várias interpelações e várias mensagens. E eu respondi a um irmão que tentava me convencer do contrário com uma lista imensa de versículos, dizendo, numa coisa, querido, nós estamos em acordo. No céu só entra quem Deus quer. E no céu vai entrar todo mundo que Deus quiser. A diferença entre nós é que você acha que Deus quer que entre alguns poucos, e eu acho que Deus quer que entre todo mundo. Então eu vivo de
debaixo dessa esperança de que um dia todos aqueles que se perderam em Adão serão redimidos em Cristo Jesus. E eu vivo essa esperança de que um dia todos nós habitaremos o novo céu e a nova terra. Eu vivo sim a esperança de que um dia todos os joelhos estarão dobrados e curvados diante de Jesus Cristo, o Senhor. E toda língua confessando que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Nesse dia, o inferno é esvaziado. Então, nesse dia, o inferno será esvaziado. Então, quer dizer, até o diabo será salvo e estará de volta ao paraíso. Então, é uma heresia, mas é uma heresia coerente. Por que é uma heresia coerente? Porque ele acredita que Cristo morreu por todos os homens, e ele acredita que a morte de Cristo foi suficiente, então ele é um universalista. Agora, duro é você lidar com alguém que declara que a morte de Cristo foi suficiente e que Cristo morreu por todos os homens, mas que todos os homens não serão salvos. Então, se todos os homens não serão salvos, como a palavra de Deus fala isso, Jesus fala que tem dois caminhos, tem dois destinos, que ele vai separar o joio do trigo, que ele vai separar o bode das ovelhas. Então, se todos os homens não serão salvos, qual premissa está errada? Então, se a conclusão está errada de que todos os homens não serão salvos, uma das premissas está errada. Então, qual premissa que está errada? A morte de Cristo não é suficiente para a salvação? Então, quando você conversa com as pessoas, elas acreditam nisso. Embora elas falem, elas declarem que a morte de Cristo é suficiente, quando você aprofunda a conversa, você percebe que ela não acredita nisso. Ela acha que o homem precisa complementar com alguma coisa. Ele precisa ter fé, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa se arrepender, ele precisa perseverar. Tudo isso é verdade. Mas essas coisas, a fé, o arrependimento, o novo nascimento, a perseverança, a santificação, etc., essas coisas são necessárias para a salvação. Só que elas não são obras humanas. Não é o homem que realiza isso, é Deus. É Deus quem realiza isso no homem. E essas coisas são marcas daquele que é salvo. Então, por que a pessoa é salva? Porque ele é um escolhido, porque Cristo morreu por ele, ele vai ser chamado, Deus vai operar nele o novo nascimento, ele vai se arrepender, ele vai se converter, ele vai ter fé, ele vai perseverar até o final. Porque ele é salvo. Então, se todos os homens não serão salvos, qual a premissa está errada? A morte de Cristo não é suficiente para a salvação? Se Cristo não morreu para assegurar a salvação de ninguém, então deduzimos que a morte de Cristo é apenas necessária e não o único e suficiente meio para a salvação do homem. Ok? Então, se ele não assegura a salvação de ninguém, a morte dele não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. O homem precisa fazer alguma coisa. Mas se todos os homens não serão salvos, qual a premissa está errada? A morte de Cristo não é suficiente para a salvação? Ou Cristo não morreu por todos os homens? Então, essa é a questão. Todos os homens não serão salvos? Não é porque a morte de Cristo foi insuficiente. A morte de Cristo foi suficiente.
Só que ele não morreu por todos. Essa suficiência não atinge todos os homens. De novo a pergunta, então Cristo morreu por alguém em particular ou morreu por todos os homens em geral? Em 1 Timóteo 2,4, Paulo fala assim para Timóteo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E daí, repete em 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, irmãos, como que a gente explica esse texto, essa palavra, né? Todos, igual aparece também lá em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa palavra, tanto nesse texto, nesses textos, como nesse texto, ela é utilizada para todos de um grupo. Então, Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, ele está falando a respeito dos irmãos, daqueles que pertencem à igreja de Cristo, dos eleitos. Todos quem? Todos os eleitos. O qual deseja que todos os eleitos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Todos quem? Todos os eleitos. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Nenhum de quem? Nenhum de vocês. Nenhum de vocês. E ele inicia essa carta falando dos eleitos, senão que todos. Todos quem? Todos eleitos. Cheguem ao arrependimento. Isso bate com Mateus 26, 28, Marcos 10, 45. Porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Marcos 10, 45. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já não é todos. Quais são as características da morte de Cristo? A primeira característica da morte de Cristo é que ela foi voluntária. Muitas vezes a gente tem a impressão de que quem matou a Cristo foram os judeus, os sacerdotes, Pilatos, Herodes, os romanos. Sim, verdade. Mas só que essas pessoas, eles foram usadas dentro da maldade do coração deles para que Deus cumprisse a sua vontade. Cristo, ele se entregou voluntariamente pelos seus. Ele declara isso lá em João 10, 18. Ninguém atira de mim. A minha vida, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato, esta autoridade que eu tenho, eu recebi de meu Pai. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, a morte de Cristo foi uma morte voluntária. Uma outra característica da morte de Cristo é que ela foi substitutiva. Muitas vezes a gente está evangelizando uma pessoa e a gente fala a respeito dessas coisas e daí é muito comum as pessoas falarem isso. Se só os eleitos serão salvos, para que Cristo precisou morrer? Ou por que Deus simplesmente não salvou essas pessoas? Essas pessoas, elas esquecem que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele não pode deixar os pecados sem punição.
Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, logo para o primeiro homem, ele falou assim, se você comer, o dia que você comer, você vai morrer. Então, essa sentença precisava ser cumprida de qualquer forma. Isso não é só a morte física, mas é a morte espiritual também. Então, mesmo que Deus salve apenas os eleitos, a morte de Cristo, ela é necessária porque ela é substitutiva. A justiça de Deus, ela é realizada em Cristo. Então, Cristo paga o preço para os seus escolhidos, para aqueles que foram predestinados. Então, a justiça de Deus, ela é realizada em Cristo. É por isso que, mesmo Deus salvando apenas os eleitos, a morte de Cristo, ela é necessária. Por quê? Porque é em Cristo que se realiza a justiça de Deus. A punição pelo pecado dos eleitos é feita em Cristo. Cristo é que paga o preço para que eles pudessem ser salvos. Romanos 3:22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção o quê? Ele está falando. Não há distinção entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre pobre e rico. E ele fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A morte substitutiva. Outra característica da morte de Cristo é que ela é completa. Ela é suficiente. Não precisa se fazer mais nada. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, a obra de Cristo, ela foi consumada totalmente na cruz do Calvário. Tanto que a última palavra que ele falou, está consumado, está feito. A morte de Cristo, ela foi eficaz. Então, aqueles pelos quais Cristo morreu, eles serão salvos. Por quê? Porque ela é eficaz. Ela é voluntária, ela é subjetiva, ela é completa e ela é eficaz. Muitas vezes as pessoas não entendem o Evangelho porque elas não têm a iniciativa de consultar o dicionário. Porque se elas fossem consultar o dicionário, elas compreenderiam melhor. Porque se Cristo morreu pela remissão de pecados, a pessoa precisa ir no dicionário para saber o que significa essa palavra. O que significa a palavra resgatar? O que significa a palavra remir? Resgatar é recuperar algo cedido a outrem mediante o pagamento do preço. Resgatar um objeto. Libertar a preço de dinheiro ou concessões. Resgatar prisioneiros. Livrar do cativeiro por um preço ou presentes. Remir, expiar, tornar esquecido uma culpa ou ofensa. Então, se Cristo nos resgatou, ele nos recuperou para si, ele nos remiu, ele nos libertou. É isso que significa isso. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, significa que, se não for assim, Cristo nos comprou, mas ele não leva? Como assim? Se nós, quando compramos uma coisa, levamos, como que Cristo compra uma coisa e não leva? Ele compra homens? Ele compra aqueles que ele recebeu do Pai e ele não leva? 1 Coríntios 7:26. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. O que é não vos torneis escravos de homem? Não deixa que os homens oprimam vocês com outro evangelho que não seja o evangelho da graça. É esse sentido. Não deixe que as pessoas
Coloquem um fardo nas costas de vocês. Vocês foram livres, vocês foram libertos por Cristo, porque Ele comprou vocês. 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas é o contrário. A nossa suficiência vem de Deus. O novo nascimento vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. O nosso arrependimento vem de Deus. A nossa perseverança vem de Deus. Tudo vem de Deus. Toda a nossa suficiência, tudo aquilo que nós temos. Até a nossa compreensão do Evangelho vem de Deus. Por isso que Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Os gentios, Atos 13, 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou todos. Todos quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Foi através da morte de Cristo. Isaías 53, 11. Profetizando a morte de Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele ficaria satisfeito se ele morresse por homens que fosse para o inferno? De forma nenhuma. Então por que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito? Porque ele morreu por todos os homens que serão salvos. Todos pelos quais ele morreu serão salvos, serão resgatados. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles, desses muitos, conforme nós vemos lá em Mateus e Marcos. O sacrifício de Cristo era suficiente para salvar a todos os homens, caso essa fosse a vontade de Deus. Então, não é que Cristo não tinha capacidade de salvar a todos os homens. Ele tinha capacidade. O sacrifício dele era suficiente para salvar todos os homens, caso essa fosse a vontade de Deus. Mas Deus, com alguns, ele quer demonstrar a sua justiça, e com outros, ele quer demonstrar a sua glória e a sua misericórdia. Foi por isso que Cristo morreu apenas por esses homens, aqueles pelos quais ele quer compartilhar a sua glória, a sua graça. Para encerrar, eu vou colocar um vídeo, e na realidade esse vídeo é uma parte de uma pregação de Spurgeon. Então Spurgeon é alguém foi muito inspirado por Deus, então ele tem uma capacidade muito grande, em poucas palavras, transmitir a questão central daquilo que está sendo exposto. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, somos informados no nosso texto, veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. A grandeza da redenção de Cristo pode ser medida pela extensão do desígnio dela. Ele deu sua vida em resgate de muitos. Eu devo tratar agora de alguns pontos controvertidos novamente. Frequentemente se nos diz, e refiro àqueles que comumente são apelidados pelo nome de calvinistas, e por certo, não nos envergonhamos disso. Cremos que Calvino, depois de tudo, conhecia mais o Evangelho do que quase todos os homens que já viveram.
com exceção dos escritores inspirados da Bíblia. Frequentemente se nos diz que limitamos a expiação de Cristo, porque dizemos que Cristo não fez uma expiação por todos os homens, ou de outro modo, todos os homens seriam salvos. Agora, nossa réplica a isto é que, por outro lado, nossos oponentes a limitam. Nós não. Os arminianos dizem: Cristo morreu por todos os homens. Peça a eles que expliquem isso. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Eles dizem: não, certamente não. Fazemos-lhes a próxima pergunta: Cristo morreu para assegurar a salvação de algum homem particular? Eles respondem: não. Eles são obrigados a admitir isto, se quiserem ser consistentes. Eles dizem: não, Cristo morreu para que qualquer homem possa ser salvo se... E então adicionam certas condições para a salvação. Nós dizemos então, voltando à primeira afirmação, Cristo não morreu para assegurar a salvação de ninguém, certo? Vocês devem dizer que não. Vocês são obrigados a dizer isso, porque creem que o homem que foi perdoado pode, todavia, cair da graça e perecer. Agora, quem é que limita a morte de Cristo? Vocês. Vocês dizem que Cristo não morreu para assegurar infalivelmente a salvação de ninguém. Nós apresentamos nossas excusas. Quando vocês dizem que limitamos a morte de Cristo, dizemos: não, meu querido Senhor, sois vós os que o fazeis. Nós dizemos que Cristo morreu para que ele infalivelmente assegurasse a salvação de uma multidão que ninguém pode contar, que por sua morte não somente poderão ser salvos, mas que o serão. Devem ser salvos e não podem de maneira alguma correr o risco de ser outra coisa, senão salvos. Que vocês aproveitem a vossa expiação, podeis guardá-la. Nunca renunciaremos à nossa por causa dela. Agora, amados, quando ouvis alguém rindo ou zombando de uma expiação limitada, podeis dizer-lhe isto: uma expiação universal é como uma ponte de grande largura, com somente metade de um arco. Ela não cruza o rio, chega somente a metade do caminho. Ela não pode assegurar a salvação de ninguém. Ora, eu prefiro colocar meus pés sobre uma ponte estreita, mas que chega até o fim, do que sobre uma ponte que é tão larga quanto o mundo, se ela não chegar até o fim, do outro lado do rio. Há aqueles que dizem que o meu dever é dizer que todos os homens foram redimidos, e que as Escrituras garantem isso, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Porém, parece haver deveras argumentos muito grandes do outro lado da questão. Por exemplo, olha aqui: eis que o mundo todo vai após ele. Todo mundo vai após Cristo? E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Foi toda a Judéia ou toda Jerusalém batizada no Jordão? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo mundo aqui significa todas as pessoas? Se assim for, quem seriam os de Deus? As palavras mundo e todos têm 7 ou 8 significados na Escritura, e raramente todos significa todas as pessoas tomadas individualmente. As palavras são usadas geralmente para significar que Cristo redimiu alguns de todos os tipos, alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, e que ele não restringiu sua redenção a judeus ou gentios. Deixando a controvérsia, contudo, responderei uma questão. Diga-me então, Senhor, por quem Cristo morreu? Responda-me uma ou duas questões e te direi se ele morreu ou não por você. Você quer um Salvador? Sente necessidade de um Salvador? Tens consciência do seu pecado hoje? O Espírito Santo te ensinou que és um perdido? Então, Cristo morreu por ti e serás salvo. Sentis hoje que não tens esperança neste mundo senão Cristo? Como podes oferecer por ti mesmo nenhuma expiação que satisfaça a justiça de Deus? Abandonastes toda a confiança em ti mesmo e podes dizer sobre os seus joelhos dobrados: Senhor, salva-me, ou pereço. Cristo morreu por ti. Porém, se dizes hoje: sou tão bom como deve ser, posso ir ao céu por minhas próprias obras, então lembre-se, a Escritura diz de Jesus: eu não vim chamar os justos, senão os pecadores ao arrependimento. Enquanto permaneceres neste estado, não há expiação para pregar para você. Mas se te sentes culpado, miserável, ciente da sua culpa, e estás pronto a tomar Cristo para ser teu único Salvador, não somente te direi que pode ser salvo, mas, o que é melhor, que serás salvo. Quando estás esquecido de tudo e não tenhas nada,
Essa é a tua esperança em Cristo, quando estás preparado para vir com as mãos vazias para tomar Cristo, para ser seu tudo e tu nada, então poderás olhar para Cristo e dizer: tu amado, Cordeiro de Deus, tuas aflições foram suportadas por mim, por tuas feridas fui curado e por teus sofrimentos fui perdoado. Então vejas que paz de mim te terás, por ti não pode se perder. Deus não pune duas vezes a mesma coisa. Se Cristo foi punido pelo seu pecado, Ele jamais te punirá. Pagamento. A justiça de Deus não pode demandar primeiro da mão sangrenta do fiador e então novamente da minha. Nós podemos hoje, se crermos em Cristo, chegar ao próprio trono de Deus, permanecer ali, e se nos disser: tu és culpado, poderemos dizer: sim, culpado. Mas se a questão é colocada assim: o que você tem para dizer? Por que motivo não deveria ser castigado pela sua culpa? Podemos responder: grande Deus, tanto a tua justiça como o teu amor são garantias de que tu não nos punirá por nossos pecados. Não puniste tu a Cristo pelo pecado por nós? Como poderias tu, então, ser justo? Como poderias tu ser Deus, se tu punes a Cristo substituto e então o próprio homem mais tarde? A única pergunta com a qual devemos nos preocupar é: Cristo morreu por mim? E a única resposta que podemos dar é: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você pode escrever o seu nome nesta frase: entre os pecadores. Não entre os pecadores lisonjeiros, mas entre os pecadores que se sentem como tais, entre os que choram sua culpa, entre os que lamentam, entre os que buscam misericórdia por causa dela. És um pecador? Se assim se sente, se assim reconhece, se assim professa, estás convidado agora a crer que Jesus Cristo morreu por ti, porque tu és um pecador, e estás convidado a cair sobre esta grande e inamovível rocha e achar segurança eterna no Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o que nós queremos que você leve desta aula? Que por causa do nosso pecado, da nossa culpa, de todos nós, de cada um de nós, esta culpa, ela precisava ser expiada, precisava ser paga, porque Deus é um Deus justo. Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Ele jamais pode salvar, levar um pecador para o céu, se esse pecador não pagar por suas culpas. Só que o homem, ele não tem essa capacidade de pagar pelas suas culpas, porque o salário disso seria a morte. E o homem que morre por causa dos seus pecados, estou falando de morte espiritual aí, ele está eternamente condenado. Por isso que precisava de um sacrifício perfeito de Cristo. Cristo precisava vencer a morte, vencer o pecado e vencer a morte, para ele trazer vida para essas pessoas pelas quais ele morreu. Então nós precisamos compreender de que a morte de Cristo, ela foi uma morte eficaz, uma morte substitutiva, uma morte para para contemplar a justiça de Deus. Então, não existe a hipótese de Cristo morrer por uma pessoa e essa pessoa não ser salva. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Deus já puniu a Cristo. Então, se Deus já puniu a Cristo, como é que ele vai punir o pecador? Então, nisso, ou todos os homens seriam salvos, mas como todos os homens não serão salvos, esse é o nosso testemunho, é o que nós vemos diariamente. Pessoas odiando a Deus, pessoas não querendo a Deus. Eles morrem nessa situação. E, principalmente, o próprio testemunho das Escrituras, que diz que há homens que serão salvos e há homens que perecerão eternamente.
Vamos orar e depois, em seguida, nós vamos abrir um pouco para perguntas, se alguém tiver. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra e nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela morte de Cristo, Senhor, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, se entregando, Senhor, no nosso lugar. Que nós possamos, Senhor, a cada dia vivermos em arrependimento, vivemos em fé, como selo, Senhor, como certeza de que Cristo morreu por nós. E que esta pode ser a certeza de cada pessoa que está nos assistindo agora, de cada pessoa que vai acompanhar essas aulas depois através do nosso canal do YouTube. Que o Senhor possa abençoar a todos e que seu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, alguma observação, você vai lá nos reações lá e levanta a mãozinha lá e daí eu vou abrir o seu microfone. Tem coisa que eu vou mencionar. Rodrigo, quer fazer pergunta, Rodrigo? Ô, Walter. Oi. Quem que começou com essa doutrina da expiação limitada? Como assim? Porque Lutero acreditava na expiação ilimitada, né? Olha, a gente... isso vem desde que a igreja é igreja. Desde que a igreja é igreja, essas questões começaram a surgir. Desde que a igreja é igreja. Agora, vê só, cada época da igreja existe uma discussão que está efervescendo, né? Por exemplo, assim, se você pegasse lá nos anos 60, no início dos anos 60, ninguém estava discutindo essas coisas. A pessoa estava discutindo milênio, estava discutindo arrebatamento, entendeu? Então, cada época da igreja, na época de Lutero, foi a questão das indulgências, foi a questão do livre-arbítrio, e é uma coisa que está novamente sendo discutida nos dias de hoje. Então, é difícil essa resposta. Quem? Essa é uma questão que está presente em toda a história da igreja. A pessoa... Porque por trás dessa pergunta, está assim, como é que eu faço para comprar a minha salvação? Na hora que eu admito que Cristo não morreu, que a morte dele é insuficiente, vem aquela pergunta assim, o que eu faço para complementar aquilo que Cristo fez? Ok? Não, para mim isso daí sempre foi muito claro, né? Desde quando a gente começou a falar pela primeira vez sobre isso. Só que aí eu andei vendo umas coisas assim, tipo Lutero, Calvino. Calvino acreditava que Cristo estava presente na ceia, por exemplo, algumas coisas desse tipo, né? Isso foi se alinhando depois. Rodrigo, ninguém está isento de erros, né? Todos os homens estão isentos de erros. Ok? Valeu. Alguém mais? Com a mãozinha levantada? Quem aqui? Mais alguém? Tem alguma questão? O Fábio está levantando a mão. Fábio? Onde que o Fábio está levantando a mão? Eu. Faz. Aí vai, Fabinho, faz. Então, eu pertenço há 8 anos a um ministério chamado GEANE. E ano passado, eles foram convidados a participar de um evento que o Ed René, na igreja dele, é um jantar. Ele oferece, eu fui por curiosidade, eu fui lá, né? E ele, nesse jantar, ele falou que por ano ele investe 2 milhões de reais em evangelismo, em missões e evangelismo, né? Aí a minha pergunta é assim, se ele crê no universalismo, precisaria fazer evangelismo? Então, mas a questão é que o evangelismo dele é igual ao da Igreja Católica.
talvez desde o Concílio Vaticano II, que a Igreja ela já não faz mais evangelismo no sentido de fazer a pessoa se converter. Mas ela vai levar lá educação, saúde básica, cesta básica. Ele crê na teologia da missão integral, né? Ele crê então, na teologia. para eles, evangelismo é você fazer assistencialismo, você levar coisas para melhorar a vida do cara aqui e agora, porque lá no céu já está garantido. Então, é a TMI, né? É a TMI, né? Teologia da missão integral. Então, é uma visão católica de evangelismo. Hoje a Igreja Católica, desde o Concílio do Vaticano II, no início dos anos 60, eles não têm mais esse negócio de você ir lá e fazer a pessoa se converter. Eles vão lá para levar educação, alfabetização, saúde, etc. Ok?